Este relato ocorreu com o meu tio, irmão da minha mãe. Na época, a minha família morava em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O meu tio tinha apenas 13 anos e morava com seus pais e irmãos em um sítio meio isolado. Na época, nesta região não tinha luz elétrica. Então, as crianças iam dormir cedo e no outro dia acordavam cedo com muita energia para gastarem. O meu tio era o mais velho dos irmãos e sempre foi um garoto saudável e muito hiperativo. Também era amoroso com os pais e cuidava dos irmãos mais novos. Certo dia, em época de São João, havia uma festa junina em uma fazenda que ficava a uns 2 quilômetros do sítio da minha família. E a minha família foi convidada. E assim todos foram. Assim que chegaram, havia muitas outras famílias ali. Todos comeram, beberam, dançaram e se divertiram. O meu tio logo conheceu uns amigos, alguns outros garotos da mesma idade que ele, e ficaram ali, soltando foguetes e bombinhas até tarde. Por volta de meia-noite, os meus avós se despediram do pessoal para irem embora, pois já estava muito tarde e as crianças pequenas já estavam dormindo. O meu tio, que se divertia com os garotos, pediu aos meus avós para deixarem ele ficar um pouco mais, pois ele queria continuar brincando com os garotos. E além do mais, a fazenda era perto do sítio. Naquela época, em roça, quem tinha 13 anos nem era mais criança. Já era homem e cuidava da família. Mas os meus avós estavam receosos de deixarem o meu tio voltar sozinho para casa, mesmo sendo perto, pois 2 quilômetros para quem mora em roça é como se fosse ali na esquina. Um dos pais dos garotos que estavam ali disse ao meu avô que poderia deixar o garoto, que quando ele fosse embora, ele levava o garoto na caminhonete até o sítio dos meus avós. Bem, neste caso, o meu avô deixou o meu tio ficar lá. Acontece que já eram 3 da manhã, quando este homem resolveu ir embora. Porém, naquela noite estava muito frio. Só faltava nevar. Aliás, era a região sul do Mato Grosso do Sul, em mês de julho. Às vezes, a temperatura cai abaixo de 0, com fortes geadas. Bem, como a caminhonete era a álcool, o motor congelou e ela não funcionou. Devido a isso, o meu tio teve que ir embora sozinho, a pé. Mas para ele não era problema. Além do mais, aquela região era um lugar pacato, aonde não ocorria crimes, e o seu único medo era cobras, que aliás ali tinha bastante. Bem, ele ia sozinho pela estradinha de terra, quase em escuridão total. O lugar só não era mais escuro devido à lua que clareava um pouco o caminho. Depois de um tempo andando, o meu tio escuta uma bufada de boi vindo de trás dele. Assim que ele olha, ele vê um animal negro, do tamanho de um boi, andando meio desengonçado, e estava se aproximando. Ele achou que talvez fosse uma vaca, e não deu muita bola, e continuou seu caminho. Mas aí, ele notou que aquilo andava muito rápido, e estava quase o alcançando. Ainda olhando para trás, o meu tio começou a correr. Mas foi aí que um animal quadrúpede se pôs de pé e começou a perseguir o meu tio. Ele, correndo e olhando para trás, acabou trupicando e caindo no chão. Aquela coisa simplesmente se aproximou dele, o cheirou e deu uma espécie de risada bem baixinha e muito aguda. Em seguida, se virou e foi embora,
entrou no mato e desapareceu. O meu tio ficou ali caído, em estado de choque, e só foi encontrado pelo seu pai, que retornava à fazenda para saber por que o filho ainda não havia voltado para casa. E assim o encontrou sentado, com a cabeça entre as pernas, no meio da estradinha. O meu avô o levou imediatamente para casa. O meu tio contou tudo o que havia acontecido com ele. E ele dizia que aquela criatura era um ser muito maligno. Seu corpo era coberto por pelos negros, focinho de cachorro, olhos vermelhos e muito grande. Também contou que a criatura dava uma risada bem baixinha e muito aguda. Era algo bem sinistro. E antes de entrar no mato e sumir, aquela coisa olhou para trás na direção dele e falou bem baixinho: "Vem, vamos comigo, tá na hora de irmos." E ao mesmo tempo que ria. De certa forma, os meus avós já estavam despreocupados. Afinal, o que quer que o meu tio tenha visto não lhe causou mal nenhum. E além do mais, ele já estava em casa. Agora era só dormir e esquecer tudo isso. Engano deles, pois na manhã seguinte, o meu tio estava morto. A sua morte permaneceu um mistério, pois não foi encontrado nenhum ferimento em seu corpo, ou causa aparente. Na época, todos da família diziam que o que ele viu foi a morte, que veio levá-lo. A minha mãe, que é professora de filosofia e estuda assuntos paranormais, acredita que o seu irmão tenha visto um Bacataque. O Bacataque é um demônio do folclore iraniano, muito similar com os demônios íncubos e súcubos. Porém, tem uma forma física no primeiro encontro com a vítima. E no segundo encontro, essa criatura, em sua forma espiritual, senta no peito da vítima durante o sono e as enforcam. Já eu acredito em outra coisa, que essa criatura se tratava de um lobisomem. Boa noite. Em janeiro de 2015, eu consegui tirar a segunda quinzena de férias, no hospital onde trabalhava. E fazendo um aperto ali e outro aqui, acabei conseguindo uma boa grana para viajar para Vitória no Espírito Santo. E depois para Porto Seguro na Bahia. Em Vitória, estava tudo nos conformes. Afinal, não é muito diferente daqui, de Belo Horizonte. Estava eu com a minha prima, e na semana seguinte viajaríamos para Porto Seguro. Logo que chegamos, nos hospedamos em um hotel, em que os fundos do nosso quarto dava para uma espécie de floresta. De dia era até bonito, aquele barulho dos insetos e animais, mas à noite era muito assustador. Uma escuridão terrível. Tanto que quando acabávamos de tomar banho e tínhamos que estender as toalhas na varandinha, fazíamos isto numa rapidez danada. Não sei a minha prima, mas eu sempre tinha a sensação de que alguém ou algo nos observava naquela floresta escura. Enfim, durante o dia ficamos na praia e à noite íamos na famosa Passarela do Álcool. Era onde comprávamos diversas lembranças para dar de presente aos nossos parentes e alguns amigos. Bom, o que eu comprei para mim foi um cordão simples, com um pingente de olho grego, um brinco de pena azul escuro com um filtro dos sonhos,
e um cordão com uma pedra de pingente. Bom, eu adorei tudo o que eu comprei e aproveitei para comprar um filtro dos sonhos e um chaveiro bem interessante para a minha namorada, pois como era início de namoro, não deu para ela nos acompanhar. Enfim, voltei para casa e estava decidida a sair do hospital aonde trabalhava. E o motivo da minha saída era por sofrer humilhações por parte da minha supervisora. Bem, eu já tinha uma nova oportunidade de trabalho em vista. E assim que voltei de viagem, fui solicitar o meu desligamento do hospital. Bom, o mais interessante é que a partir do meu retorno da viagem, tudo começou a dar errado para mim. Absolutamente tudo. A empresa que eu iria começar a trabalhar nem chegou a me admitir, pois ela acabou declarando falência. E com isso, eu acabei ficando sem trabalho. A minha vida virou um inferno, pois fui perseguida por pessoas que desejavam ardentemente o meu mal. A minha avó adoeceu do nada, uma gripe fortíssima. Em seguida, uma mancha misteriosa no tornozelo, que nem os médicos souberam explicar a procedência. E depois, ela teve uma inflamação no ouvido. Eu mandava currículo para diversos lugares, mas nenhum me chamava, nem mesmo para entrevistas. As brigas com a minha namorada estavam cada vez mais constantes. Teve dias em que eu precisei ir a pé para a faculdade, pois não tinha dinheiro de passagem. Passava fome quando precisava sair para resolver alguns problemas, pois não tinha dinheiro para comer nada na rua. Atrasei diversos boletos da faculdade e formatura. A minha namorada acabou adoecendo e em seguida o meu cachorro quase morreu. O meu irmão começou a andar com pessoas erradas e a usar drogas. A minha avó, por parte de pai, também adoeceu. E eu tinha dores de cabeça constantes. Certo dia, pendurei o cordão do olho grego na maçaneta do meu guarda-roupas, em uma porta que quase não abro, e estava deitada em minha cama pedindo a Deus um rumo na minha vida, pois estava desesperada, e a ideia de suicídio me percorreu a mente. E foi quando o meu cordão de olho grego começou a balançar de um lado para o outro. Isso mesmo, não havia corrente de ar para que aquele cordão balançasse com tanta força de um lado para o outro. Eu me assustei com aquilo, porém ignorei. Afinal, eu gostava muito daquele cordão. Uma certa noite eu tive um sonho. Sonhei que a minha avó e a minha prima estavam na sala de casa, e a minha avó pediu para que eu fechasse a janela do meu quarto. A minha janela é aquelas de madeira que abre para fora. Porém, eu não conseguia fechá-la. Sentia como se fosse alguma coisa bem pesada segurando, me impedindo de fechar. E assim, eu chamei por minha avó. Quando ela chegou no quarto, um homem alto, mas muito alto mesmo, surgiu na janela e começou a rir, dizendo que a minha vida continuaria um inferno se eu não destruísse os objetos que havia comprado em Porto Seguro, pois aqueles objetos estavam consagrados e amaldiçoados. O homem tinha uma aparência irônica e usava um chapéu. E após ele dizer isso, eu acordei. E quando olhei o meu celular, o relógio marcava exatamente 3h34 da manhã. No dia seguinte, eu peguei tudo, exatamente tudo que eu comprei em Porto Seguro, e coloquei
em uma lata para queimar. Porém, ao acender o fósforo, ele apagava imediatamente. Era como se alguém o soprasse. Entrei para dentro de casa e tornei a riscar. Porém, apenas a madeira do fósforo pegava fogo, nada mais. E nem mesmo a pena do brinco pegou fogo. Eu colocava o fósforo próximo à pena, e aquela pena queimava uma fração de segundos e apagava em seguida. Eu deixei todos aqueles objetos na lata, fiz uma oração e escrevi uma carta dizendo que o conteúdo daquela lata estava amaldiçoado, e em seguida coloquei na porta de uma igreja evangélica, no centro da cidade. Acreditem ou não, a partir daquele momento, naquela mesma semana, 2 trabalhos meus foram aprovados para publicação. Eu consegui um emprego como professora, e nada mais de esquisito aconteceu aqui em casa. Minha namorada, depois de fazer a cirurgia, está se recuperando muito bem. Enfim, as nossas brigas também acabaram, e quase tudo em minha vida voltou ao normal. Aquele desespero e ideias sombrias se afastaram da minha vida. Não sei se realmente o sonho foi um aviso, mas é muita coincidência a minha vida mudar de uma hora para outra após me livrar dos objetos, não? Boa noite. Boa noite, me chamo Laurence e moro com os meus pais em uma área distante no interior. E aqui criamos muitos animais, mas às vezes nós caçamos e pescamos para complementar a mistura de cada dia. O meu pai foi criado no interior desde pequeno, e por isso ele ama lugares isolados. Tudo que sei, eu aprendi com ele. Ele me ensinou a trabalhar na roça, a caçar, pescar e até técnicas de sobrevivência. Mas o que vou contar aqui foi algo sobrenatural que vivi há um tempo atrás. Um dia nós marcamos de ir caçar na floresta, que havia ali próximo. Passamos a semana nos preparando e limpando os rifles, preparando a munição e as coisas para se alimentar, pois sempre passávamos o sábado e o domingo caçando. Quando chegou o dia, a minha mãe teve um pressentimento ruim e começou a rezar bastante. Naquele dia, pedi a bênção dela, e então fomos embora. O caminho até o local onde o meu pai gostava de caçar era bem distante da estrada que caminhávamos, e eram vários quilômetros caminhando dentro da mata fechada. Aquele lugar muito bonito tem várias espécies de pássaros e animais, e tipos de plantas variadas, e de fato é um lugar lindo. Haviam histórias de uma fera que habitava essa mata para cuidar dela, e eu achava que era uma história qualquer, mas hoje eu sei que é tudo verdade. A noite logo começou a cair, e só enxergávamos com as lanternas acesas ou com a luz da lua. A mata era realmente escura durante a noite. Aquela beleza que acabávamos de presenciar durante o dia agora estava oculta na escuridão. Era como
se a mata tivesse escondendo algo. Bem, chegamos onde o meu pai gostava de passar as noites, quando ele ia caçar. Era um local perto de uma clareira. Ele prefere ficar escondido, para que os animais não percebam a nossa presença. Nos ajeitamos por ali e ficamos esperando. O meu pai contava vários causos de uma criatura que vivia naquela mata. Ele dizia que a criatura atacava os caçadores que vinham destruir a floresta, ou então caçar por diversão. E ninguém sabe exatamente como é a criatura. Alguns dizem que se parece com um cachorro enorme, mas a coisa caminhava em 2 patas, como se fosse um homem. E a coisa sempre se escondia e atacava sem as suas vítimas perceberem. O meu pai sempre acreditou que fosse uma onça, mesmo sendo um cara que acreditava nos antigos e nas lendas de interior. Ele não tem medo de entrar na mata sozinho à noite. E se deixar, ele sobrevive nessa mata por dias. Bem, as horas se passaram e o meu pai continuava contando histórias dessa fera para me pôr medo. Ele dizia que um velho tinha uma cabana na mata e morava sozinho ali, pois ele pretendia viver longe das pessoas. O velho plantava flores em um jardim, plantava o seu alimento e caçava a sua própria comida. Até que um dia, a filha de um fazendeiro que morava ali perto foi passear na mata para se descontrair. Ela era uma bela jovem de 20 anos e olhos azuis. A sua pele cheirava rosas, nunca jamais sentidas em qualquer outro lugar por ali. Então a garota encontrou o jardim do Senhor e logo ficou admirada com tudo aquilo que viu. Eram vários tipos de flores, de variadas cores e aromas diferentes. O velho, quando percebeu que havia alguém mexendo em suas flores, ele logo correu para ver o que estavam fazendo. Ele já saiu de casa xingando, até ver a moça. Ela então pediu desculpas e se explicou a ele. Ele a desculpou e se apaixonou por ela. Então mostrou todas as rosas para a moça e começou a dizer a ela o nome de cada uma e quais flores eram. E ao chegar perto da moça, ele sentiu o aroma que emanava dela. Um aroma doce de flores que ele nunca tinha sentido em toda a sua vida. Ele a perguntou onde ela havia achado essa rosa que emanava aquele cheiro. Ela respondeu que era o seu perfume e que era importado. E as flores das quais ele era feito só havia em Paris. Bem, depois de muita conversa, a noite caiu. A moça disse que precisava ir embora e saiu correndo. O homem ficou admirado com o cheiro da moça e também apaixonado. Um dia, a moça veio novamente e acabou se deparando com algo que acabou a matando, pois o homem que morava ali era um lobisomem. E para ficar com o cheiro da rosa que faltava em seu jardim, ele a matou. Bem,
Quando meu pai terminou de contar essa história, eu estava me tremendo, feito vara verde de tanto medo. E então ficamos ali quietos, esperando a nossa caça. Mas na minha cabeça eu só pensava na aparição da fera e das histórias do meu pai. Bem, voltando à caçada, o meu pai avistou um animal caminhando ali perto. Então fomos atrás, mas infelizmente o animal nos viu e saiu correndo. Fomos atrás dele, caminhando por vários minutos, mas nada. O meu pai é muito bom de caça, mas ele naquela noite perdeu o rastro do animal. E ao chegar perto de um lugar alto, lá ficamos por alguns minutos. E então começamos a ouvir uns barulhos que acreditávamos que era do animal. Porém, não víamos nada. Mas aquele barulho que vinha da mata pareciam estalos. Aguardamos mais um pouco e o animal passou correndo por nós com tudo. Peguei a minha lanterna para iluminar o animal, mas o meu pai a tomou da minha mão e apagou. Disse que o animal estava correndo de algo e que talvez poderia ser uma onça. Ele me mandou subir em uma árvore. Enquanto eu subia, ele vigiava. E logo depois, ele subiu em outra árvore que ficava próxima da minha. Eu o observava, mas era difícil ver por causa dos galhos. E quando olhei para o meu pai, eu vi algo que desejei nunca ter visto na vida. Era um cachorro enorme tentando subir na árvore em que o meu pai estava. Eu imediatamente engatilhei a arma e atirei naquela coisa. E quando aquilo levou o tiro, soltou um grunhido estridente que doía os ouvidos. O meu pai levou um susto que quase caiu da árvore. Aquela coisa saiu correndo mata adentro, mas logo voltou e ficou rondando em volta da árvore e tentando subir. Eu e meu pai começamos a rezar muito. E aquela madrugada parecia não acabar. Aquela criatura começou a uivar alto, que dava até para escutar em outras regiões. Em seguida, peguei a minha lanterna e apontei diretamente na criatura. Aquilo era uma besta horrenda. Parecia ter vindo do próprio inferno. Os seus olhos eram vermelhos como sangue. A coisa deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. O seu corpo era muito forte e coberto de pelos negros. As suas patas da frente pareciam mãos e eram curtas. Já suas pernas pareciam estarem quebradas para trás. Aquilo era muito semelhante a uma mistura de homem e cachorro. Porém, não possuía rabo. Mas do seu focinho saíam presas enormes. A coisa corria e se chocava contra a árvore que o meu pai estava, pois a sua intenção era o derrubá-lo de lá. Em meio a tudo aquilo, comecei a sentir um cheiro de rosa, um perfume suave. A criatura começou a rolar no chão e parecia que estava incomodado com algo. Em seguida, começou a grunhir. Logo depois, a criatura se pôs de 4 patas e ficou olhando para o mato.
E foi aí que começamos a ouvir o mato se mexer. E algo assustador saiu de lá. E o que saiu da mata era uma moça com uma pelagem que cobria parcialmente o seu corpo. A pelagem dela era marrom. Ela tinha orelhas pontudas e dentes afiados. Porém, ao contrário da fera, ela parecia ser muito mais humana que aquilo. Aquela moça veio até a criatura e pôs a sua mão sobre a cabeça dele. Depois virou de costa e a criatura saiu em direção da moça, seguindo ela até sumirem de vista. A madrugada continuou e eu já estava exausto daquilo tudo. Mas passamos toda a noite em cima das árvores, até o dia amanhecer. Assim que descemos, fomos até o local do acampamento, para pegar as nossas coisas e voltarmos para casa. O meu pai, que não se abala com nada, parecia estar em choque com aquela situação. E assim que chegamos em casa, tomamos banho e dormimos quase o dia todo. E à noite, quando acordamos, o meu pai contou tudo para minha mãe. E eu não parava de pensar naquela mulher e naquela história. E hoje eu fico pensando, será que aquela história realmente era verdade? Está sendo contada da maneira correta? Eu não sei explicar, mas já estou pesquisando sobre tudo isso para desvendar este mistério. O meu pai não consegue mais caçar durante a noite. Acredito que seja por medo daquela coisa. Hoje eu trabalho no cartório e já procurei registros de alguma fazenda próxima daquela região. Mas a única próxima que encontrei é a dos meus pais. Talvez tenham perdido os registros e a mata tomou conta da fazenda, a escondendo debaixo das suas árvores altas. Este foi o dia que eu e o meu pai encontramos um lobisomem e a sua peeira. Meses depois deste fato, mudamos para uma roça que pertencia aos meus avós. E o meu pai abriu um pequeno pet shop. Mas ainda em certas noites, eu e ele ainda escutamos uivos ao longe. Porém, não sabemos se são uivos de cachorro ou lobisomem. Boa noite. Olá, boa noite. Como sou muito conhecido na cidade e na região onde aconteceu tais assombrações, vou me chamar de Júnior. Bem, agora vamos aos fatos. Nasci na cidade de Carolina, estado do Maranhão. Carolina é uma cidade pequena. E como toda cidade pequena, é cheia de superstições, histórias de assombrações e de aparições. E desde pequeno, eu convivi muito com pessoas que trabalhavam para os meus pais e nas nossas fazendas. Convivi com os meus avós maternos, que eram pessoas humildes, que nasceram e cresceram no sertão de nossa cidade. E assim, cheios de histórias e relatos assombrados. Sempre fui muito curioso. Gostava de ouvir as histórias deles, mas nunca fui de ter medo. Até que aconteceu o que eu sempre ouvia, mas não dava crédito. Achava que eram somente histórias para fazer medo em criança. E quando fiz 16 anos, fui embora da minha cidade para a cidade de Palmas,
para estudar. E de lá eu fui para Goiânia. E só voltei depois de formado em Direito. Fiquei trabalhando com meu pai até ele morrer. E depois disso eu fui morar com a minha mãe. Comprei uma chácara no interior do município. O lugar é um cerradão preservado, lugar bonito, cheio de animais silvestres e os mais diversos pássaros de cantos bonitos. Muitos morros, rios de águas límpidas, em uma mata bonita e fechada que ficava depois do riacho. O lugar era um paraíso. Os vizinhos mais pertos ficavam a cerca de 3 quilômetros de distância. E havia um preto velho e sua família, dos quais fiquei muito amigo. Este também era cheio de histórias. E essas histórias eram confirmadas pela sua sogra, esposa e os filhos, os quais davam detalhes do que ele, o preto velho, contava. Minha propriedade fazia parte de um loteamento de 7 áreas destinadas ao lazer das famílias nos fins de semana. A minha propriedade era o 5º lote e tinha um velho cemitério dentro. O cemitério era desses que ficam no meio do tempo, sem muro, sem portão de entrada, e ficava lá no meio do cerradão, com as suas sepulturas simples e as suas cruzes de madeira de candeia, madeira muito resistente. E essas perderam a tinta, mas continuavam de pé, marcando o local do Campo Santo. A minha esposa e a minha mãe são 2 pessoas muito religiosas e cheias de medos e superstições. E ao saberem do cemitério, bateram o pé e me fizeram trocar nossa propriedade por uma outra 300 metros acima. Essa já fora do cemitério, mas com uma mata que dava uns 2 campos de futebol. E dentro desta mata tinha muitas árvores frutíferas, pois lá já havia sido a morada dos pais da esposa do preto velho, o meu vizinho. Esses enterrados no cemitério no meio do cerradão. Sempre gostei de caçar e pescar. E um dia de sábado, falei para a minha esposa e para a minha mãe que ia na mata e não demoraria muito, pois queria matar uma cutia ou veado para fazer uma paçoca. Disse isso e saí. Andei no máximo por 10 minutos e já estava na matinha. Procurei uma árvore que estivesse dando frutos, mas achei uma mangueira de tronco baixo e galhos grandes. E lá de cima dava para ver os arredores. Dava para ver a minha casa e até o cemitério. Esta mangueira estava frutífera, e a posição dos galhos dava para armar a rede e ficar confortável esperando a caça entrar. Voltei em casa, peguei a rede e fui lá armar, na melhor posição possível. Armei a rede e desci para voltar para casa. No caminho de volta para casa, notei no chão umas pegadas um pouco grandes e fundas na areia. Imaginei que deveria ser um guará. Na região tem muitos lobos-guará. Eles gostam de comer frutas e comem também roedores que vão a essas árvores comer os seus frutos. Esse deve ser um dos grandes, pensei comigo mesmo. Então segui para casa despreocupado. E chegando em casa, tomei um banho e comi. E lá pelas 5:30 da tarde, eu voltei para a mata. E ao entrar, eu coloquei um pouco de fumo em um galho. O fumo seria para o pai da mata e para o caipora, pois isso é um costume que adquiri do meu avô. Subi na mangueira,
deitei na rede e coloquei a minha espingarda do meu lado, de modo que não me atrapalhasse na hora do tiro. Minha casa é feita de madeira, porém muito bem feita e muito resistente. E depois que saí, a minha mãe fechou a porta e pôs a travanca. E lá dentro só entrava se elas quisessem. Estavam seguras, pois apesar de eu estar por perto, elas se sentiam mais seguras daquele modo. Bem, lá no alto da espera, eu vi a noite cair e a lua surgir muito clara. Era Quaresma de 2018, e a caça só ia entrar depois da lua se pôr, lá pelas 2 da madrugada. Neste meio tempo, fiquei lembrando as histórias dos meus pais e do preto velho, que invariavelmente contava sobre gente que virava bicho, lobisomens, capilobos, caiporas e seres fantásticos da natureza, almas penadas, etc. A noite muito clara dava para se ver muito longe, e invariavelmente eu olhava para casa e para o cemitério. Bem, já passavam das 11 horas da noite, e as histórias não saíam da minha cabeça. E aquilo já começavam a me atrapalhar, pois o medo já estava se apresentando. E eu dizia: será possível justo hoje que eu vou me encabular com a história desse povo? E nisso, olhei em direção ao cemitério e vi um vulto grande, que apesar da distância, dava para se ver muito bem o animal. De início, eu pensei ser o lobo-guará procurando algum rato que perseguia para comer. Porém, aquilo estava muito grande. Então, disse para mim mesmo: deve ser um jumento, há muitos deles na região. Porém, jumento não cava. Observei, então pensei: vou dar um tiro e o bicho vai embora. Peguei a minha espingarda e atirei. Mas com o estrondo do calibre 12, o bicho, em vez de correr, se pôs de pé. Eu quase caí do pau. Tive que me segurar para não ir para o chão. O susto foi indescritível. A minha respiração foi ficando acelerada e o coração querendo sair pela boca. Suava frio e a boca ficou seca. Tirei por um segundo a vista do cemitério para beber um pouco de água, para me recompor. E ao voltar a atenção para o cemitério, cadê o bicho? Bem, aí sim, o medo voltou com tudo. Fiquei olhando para tudo quanto é lado. Porém, não queria ligar a lanterna para o bicho não saber onde eu estava. E nisso, eu fiquei atento a qualquer barulho. E foi então que escutei uma gritaria na minha casa. Aquela criatura veio atrás do som do tiro, chegando à minha casa. Aquilo fungou no pé da porta, bufou, grunhiu e forçou a entrada. A minha casa é feita de madeira de lei, muito resistente. A minha mãe e a minha esposa começaram a gritar. Me desesperei e comecei a gritar do meio da matinha. Foi então que o bicho, que eu não sabia ainda qual era, se virou para o meu rumo e se pôs de pé. E saiu em corrida muito mais rápido que um cavalo. Aquilo farejou meu rastro. Baixou as ventas no chão e por onde eu passei, aquilo também passou. Seguiu o meu cheiro até chegar embaixo da mangueira. Ficou lá andando ao redor do pé de manga. E eu lá em cima da mangueira com a espingarda na mão, rezando por tudo quanto é santo.
me lembrei de uma coisa que o meu avô sempre dizia: meu filho, para matar assombrações, só coisa da natureza, coisa que só Deus pôs as mãos. E uma das coisas que eu lembro que ele me disse era para pegar um balote de cera de abelha tiúba e enrolar o balote de chumbo junto com a cera. E sempre que eu carregava os meus cartuchos, eu sempre os enrolava em um balote com cera de abelha tiúba. Tenho vários cortiços de abelhas tiúba em minha casa. E depois que a cera esfria, fica muito dura. E assim eu fazia com todos os meus cartuchos. Troquei o cartucho para bicho pequeno por um com carga completa com balote de cera. Enquanto a lua estava no céu, eu estava seguro, pois eu vi o bicho, mas ainda não sabia o que era, pois ele não saía para a claridade e ficava ali à espreita na mata fechada e escura. Quando a lua começou a se pôr, o meu medo foi crescendo novamente. E daí ia ficar muito escuro, e a vantagem ia ser da criatura. Bem, foi dito e certo. Quando escureceu, tudo ficou preto, igual a consciência de Judas. E foi quando ouvi o barulho da criatura saindo de dentro do mato e passando para o limpo embaixo do pé de manga. Foi quando eu decidi que iria ligar a lanterna. E ainda sem ligar a lanterna, eu rosqueei o foco para ficar no máximo. Coloquei ela junto ao cano da 12. Apontei para baixo com a espingarda armada e o dedo no gatilho. E assim que eu clareasse e visse o bicho, logo eu atiraria. Apontei para o rumo que eu ouvi o barulho e me posicionei para o tiro. E assim que liguei a lanterna, a minha surpresa foi instantânea. O bicho era um cão gigante e deformado, braços e pernas desproporcionais ao corpo, tanto em tamanho como em grossura. A sua cor era marronzada para preto. Tinha falha nos pelos como os cães sarnentos e muito fedorento. Os olhos pretos que brilhavam diante a luz. E ao me ver, se pôs de pé, arreganhou a boca cheia de dentes, que parecia que tinha trapos enganchados neles. Eu não contei conversa. Apontei o gatilho e a 12 recuou na mata. E como eu tremia muito, o tiro passou raspando a parte de trás da cabeça e saiu tirando pelo do lombo da criatura. O bicho se pôs de 4 para correr. E antes de sumir, eu manejei a espingarda e meti mais uma carga de chumbo nas costas da criatura. E dessa vez eu acertei em cheio na parte direita do maldito. O bicho urrava e uivava com a dor do tiro e corria para rumo do cemitério. Eu desci do pau e só levei a cartucheira para me defender. Cheguei em casa quase dando um ataque do coração. A minha mãe de pronto abriu a porta e não deixou eu dizer nada e já me falou: aqui eu não piso mais, você vai vender essa chácara. Aqui domina o mal e o sobrenatural. E eu só concordei com ela acenando com a cabeça. E em seguida me deitei. Passamos a noite em claro, orando a Deus e a Virgem Maria, para nos proteger da fera. No outro dia, levantei e só saí de casa lá pelas 8 da manhã. E ainda estava com medo. Pus a minha mãe e a minha esposa dentro do carro e fui ao vizinho disponibilizar a chácara para a venda, pois lá eu não voltaria. E qual foi a nossa surpresa, que ao chegar na casa do vizinho, o preto velho, ele estava acamado sem poder nos receber.
Então, indagamos com a mulher dele. O que aconteceu com meu amigo? E a mulher respondeu: ele saiu para caçar tatu e, passando debaixo de um pau, um caçador atirou nele. Meu sangue gelou na hora. Só falei para a mulher dele que se ele quisesse comprar, eu venderia barato a chácara para ele. E nunca mais pus os pés ali. E nunca mais saí à noite no meio do mato. Fiquei sabendo alguns meses depois que ele morreu em decorrência dos tiros. E como tenho amizade com o legista da cidade, indaguei o motivo da morte do preto velho só para confirmar o que eu já sabia. E o legista me disse que foi encontrado dentro dos peitos do velho uma pelota de cera de abelha com chumbo no seu interior. Bem, é como dizia o meu avô: para matar o sobrenatural, só mesmo uma coisa da natureza. Coisa essa que Deus fabricou e o homem não pôs as mãos. Boa noite. Essa história é a continuação do relato. O lobisomem era o meu amigo preto velho. Olá, sou o Júnior. Há alguns dias atrás, eu fiz o relato de um incidente sobrenatural que ocorreu comigo e a minha família em uma chácara da minha propriedade, no interior da cidade de Carolina, no Maranhão. Eu atirei uma criatura das trevas, que à noite profanava túmulos e perseguia pessoas no sertão. E durante o dia era uma pessoa boa e de respeito. Vou contar-lhes como surgiu a minha amizade com o preto velho que era o meu vizinho. Eu e a minha família gostávamos muito dele e o queríamos bem. Agora vamos ao relato. No ano de 2015, após o falecimento do meu pai, eu e a minha família estávamos muito tristes, sem graça mesmo, pois o meu pai fazia muita falta. E nós quase não íamos à nossa fazenda, pois lá em todo lugar lembrávamos dele. E foi aí que falei que compraríamos uma chácara só para ter onde ir no fim de semana. Nós não íamos criar gado, galinha ou outro tipo de animal. A chácara seria somente para passar o fim de semanas e feriados com amigos e família, comendo comidas feitas no fogão caipira e tomando banho de riacho. O riacho fica a uns 20 metros da casa e é uma maravilha. Compramos a propriedade de um amigo. Eu fui o primeiro a comprar. E meses depois apareceram outros compradores. Mas como relatei, a minha mãe e esposa não aceitaram, pois na propriedade tinha um cemitério. Então eu troquei a propriedade por outro lote mais na frente. E neste eu faria a casa próxima ao riacho e plantaria um pequeno pomar. Mas para fazer tudo isso eu precisaria de ajuda. Foi então que o vendedor das terras me indicou o preto velho. Fomos à casa dele para nos conhecermos e tratarmos de negócio. Negócios esses que eram a feitura da casa, limpeza da área ao redor da casa, cerca e plantio do pomar. Estávamos alegres. Compramos um lugar bonito para folgar nos fins de semana. E só a possibilidade de ficarmos na mais pura paz já nos enchia os corações de alegria. Na primeira oportunidade que tivemos, juntamos a família e fomos mostrar o local.
foi uma alegria só. Um lugar muito bonito, com um belo riacho. Então, fomos à casa do Preto Velho. Iríamos acertar tudo naquele dia. E ao chegarmos próximo à casa, abrimos a cancela e colocamos a picape no terreiro. O terreiro era grande, limpo e com muitas árvores frutíferas. Era limão, laranja, lima, mexerica, etc. A casa do Preto Velho era muito boa e com uma cozinha separada. Este era o local onde todos ficavam, pois invariavelmente saía um bolo frito, uma farofa de ovo ou um café preto. Desci do carro e prontamente o Preto Velho veio ao meu encontro. Me cumprimentou e eu me apresentei, juntamente com a minha família. O Preto Velho era muito educado e lisonjeiro. Ele chamou a sua família e nos apresentou. Então começamos a conversar. E no meio da conversa, fiquei sabendo que ele era conhecido do meu falecido pai, pois o meu pai tinha trabalhado para ele em questões de terra. Então foi se formando uma boa amizade. Bem, sempre íamos para a chácara, e como lá ainda estava sem casa, ficávamos o dia na beira do rio, e à tardinha íamos para a casa do Preto Velho, para jantar e dormir, pois ele nos recebia muito bem. Então, logo demos início à construção da casa. Falei para ele que queria uma casa rústica, mas que fosse bem firme e que durasse muito. Então, o velho serrou as madeiras, todas de lei, com largura e espessura fornida, e só madeira forte. O serviço dele era bom e de qualidade, e isso foi me fazendo pegar mais amizade e confiança nele. E no fim de uma semana, a casa já estava de pé e fechada, e só faltava colocar o telhado. Então eu pedi que o telhado fosse de palha. Queria que a palha fosse de buriti ou piaçava, pois assim deixaria o interior da casa mais fresco, pois aqui no verão esquenta demais durante o dia e esfria muito durante a noite. Quando eu voltei no fim de semana seguinte, a casa já estava coberta e ficou muito bonito o telhado. E a minha família sempre elogiava o Preto Velho. Bem, numa dessas noites, dormimos na casa do Preto Velho. E ao chegarmos lá pelas 6 da tarde, ele já não estava por lá. A minha mãe, que é muito curiosa, perguntou à esposa dele: "Escuta, dona Maria, o que o seu marido faz tanto na mata à noite?" E ela respondeu: "Ah, ele gosta muito de caça." Bem, a minha mãe deixou o assunto de lado e continuamos a prosa de antes. No outro dia, quando ele chegou, era por volta de 5:30 da manhã, e sem caça nenhuma. E ao voltarmos para a nossa propriedade, a minha mãe indagou: "Júnior, tu já percebeu que o Preto Velho passa muitas noites no mato sozinho e não traz caça nenhuma?" Então eu falei: "Reparei, mas já que a senhora tocou no assunto, eu não me lembro de ver ele armado ou com caça. Mas eu acho que é porque está difícil esses tempos." Nós, quando estávamos com ele era muito divertido. Nos contava histórias de assombração, e uma delas era do Capilobo, que assustava os seus filhos no caminho da escola. O caso se deu quando os filhos deles eram pequenos e estudavam numa escola de uma comunidade bem pequena, a uns 3 quilômetros de distância de sua casa. Ele contava que os seus filhos chegavam da escola sem o material, e todos apavorados, sujos e suados de tanto correr. No início, ele bateu nos filhos por achar que eles estavam brincando e tinham perdido os livros.
Mas acontece que o ocorrido aconteceu outras vezes. Então, um dia ele saiu para investigar a história das crianças. E ele dizia: Júnior, eu fui ver o que era que assustava as crianças. Peguei o meu facão velho e fui atrás da conversa dos meus filhos. Andei uns 2 quilômetros quando cheguei na estrada do brejo. Lá era fundo a estrada. Tinha mais de meio metro de ribanceira. E dos lados era mato fechado. Era meio-dia quando eu entrei na estrada. E nisso me veio uma vontade de olhar para dentro da mata. E quando olhei, vi aquele porcão enorme. Ele era preto, com mais de 1,5 metro de altura. Cabelo nas costas, todo arrepiado e muito grande. E nisso eu passei a mão no facão. Porém, uma voz falou na minha cabeça: respeite ele e ele não te fará mal. Então, eu fui andando e o capilobo me acompanhando de dentro da mata, até eu cruzar o riacho e sair no pasto do meu cunhado. Depois disso, nada nunca mais aconteceu. O meu cunhado dizia que aquilo era gente que rezava pro capeta. E pouco tempo depois disso, aconteceu o fato de eu atirar no preto velho, quando ele estava virado lobisomem. Passei um tempo sem andar por lá. Então, certo dia, eu precisei ir lá, mostrar a propriedade a um comprador. Assim, fomos até a casa do preto velho e conversamos com os filhos dele e com a viúva. A minha curiosidade estava me matando. Então, eu chamei o marido de uma filha do preto velho de lado, com o pretexto de indicar ele como vaqueiro do comprador. E então eu perguntei: o velho morreu de tiro? Ele respondeu que sim. E eu disse: lá na rua me disseram que ele virava bicho e atiraram nele quando ele estava virado lobisomem. Surpreendentemente, o genro do preto velho confirmou toda a história. E eu disse: como assim? É verdade? Ele virava bicho mesmo? E ele respondeu: virava lobisomem. Quando ele era novo, ele era muito valente, não tinha medo de nada. E um dia, quando chegou em casa, se deparou com a própria mãe, matando uma galinha preta dentro de um círculo de velas. E quando ele viu aquilo, ele pegou o facão da bainha e deu 2 lapadas na própria mãe, por fazer feitiçaria. Ela o amaldiçoou e o pôs para fora de casa, dizendo que ele nunca mais iria ter sossego na vida enquanto ele vivesse. Após ouvir isso, eu disse: quando nós estávamos aqui, ele nunca fez nada. E também nunca vimos qualquer coisa. Não estou entendendo. O genro então falou: dentro do cercado da casa, tem em cada canto uma garrafa com água benta. E enterrado no pé de cada cerca, tem um crucifixo feito de peão roxo e benzido pelo padre. E por isso que ele nem entrava e nem chegava perto. Após ouvir isso, fiquei com a consciência tranquila, pois dei fim à vida do preto velho inocente que virava lobisomem por causa da maldição de uma mãe. Aquela maldição ele iria carregar por toda a vida. Então me senti mais aliviado quando soube que coloquei um fim no seu sofrimento. Boa noite. Essa história que vou narrar aqui
se passou com meu pai, há cerca de 10 anos atrás, quando ele exercia a função de caminhoneiro. Ele trabalhava transportando cargas para o norte do Brasil. Em uma dessas viagens, ele estava com seu amigo, que chamarei aqui de Otávio. Eles tinham que entregar uma carga em Manaus, e o meu pai era o motorista do caminhão. Faltando algumas horas para chegar em Manaus, eles encontraram uma mulher muito linda na estrada, e a mesma disse que se chamava Arlinda e que precisava de carona para Manaus. Meu pai achou estranho que àquela hora da noite aquela mulher estivesse sozinha na estrada. Ele então perguntou a ela o que ela fazia tão tarde naquele lugar, ainda mais pedindo carona para estranhos. Isso poderia ser muito perigoso. Ela respondeu que na verdade mora em Manaus, mas ela sabia se cuidar muito bem. Bom, o meu pai e Otávio deram carona para a moça, e ela ficou calada quase toda a viagem. Quando eles chegaram a Manaus, a moça agradeceu e disse que não tinha dinheiro para lhes pagar pela viagem, mas ela os compensaria algum dia. Meu pai e seu amigo disse que foi um prazer em ajudá-la, mas para ela tomar cuidado e não confiar em pegar carona com qualquer um. Ela agradeceu novamente e foi embora. Meu pai fez a entrega da carga no outro dia bem cedo. Porém, ele deveria carregar o caminhão para trazer outra carga para Belém do Pará. Mas essa carga levaria ainda 2 dias para ficar pronta. Isso significaria que o meu pai teria mais 2 dias de folga ali na cidade. Para aproveitar a viagem, ele e Otávio foram até um amigo que morava ali perto em uma área indígena que ficava um pouco afastado de Manaus. Esse amigo era índio e tinha uma certa amizade com meu pai e Otávio. Eles ficaram na aldeia desse índio e foram muito bem recebidos pelo seu povo. No primeiro dia, eles foram pescar e caçar com esse amigo índio. Quando já estava ficando escuro, eles resolveram voltar para a aldeia. Então, na volta, eles pegaram um atalho para chegar mais rápido. E no meio da mata, eles passaram por uma cabana feita de madeira e argila. O meu pai logo questionou o índio quem morava ali. E o índio disse: Meu amigo, o que mora ali não é desse mundo. Vamos embora depressa. Então, eles voltaram para a aldeia. E quando a noite caiu, eles se reuniram na oca com o pajé da tribo e outros índios. Todos estavam comendo um cozido de peixe diante da fogueira. O meu pai, mais uma vez, perguntou ao amigo índio o que tem de tão misterioso naquela cabana. Então o índio resolveu contar. Meu amigo, nem queira saber o que tem ali. Ninguém do nosso povo se atreve a rodar pelo local. Mas por que, amigo? O que tem ali que todos vocês caçadores e homens fortes têm medo? O que mora ali não é desse mundo. A força do guerreiro não lhe causa danos. Ali naquela cabana é morada do grande demônio, que é homem de dia e fera de noite. Essa criatura vive ali isolada, pois o homem branco com suas armas não se intimida com a fera. Por isso, a criatura deixou a cidade e veio para o seu habitat natural, que é a floresta. Aquela cabana serve como armadilha para os desavisados, pois o homem ou animal que entra ali nunca mais sai. Claro que o meu pai e Otávio logo pensou se tratar de mais uma superstição indígena boba. Então meu pai disse que ia lá naquela noite com Otávio, ver o que de fato tinha na cabana. Os índios insistiram que eles não fossem, mas o meu pai, como era muito teimoso, não mudou de ideia. Então o amigo índio disse que ia com eles, pois era muito perigoso se os dois fossem sozinhos. O meu pai disse que não precisava se preocupar, pois estava levando seu revólver e usaria caso fosse necessário. Mas mesmo assim, o amigo índio disse que iria junto.
Então o tio do índio disse que iria também, e assim foram os 4 até a cabana. O caminho estava bem iluminado devido à lua cheia e brilhante no céu. Da aldeia até a cabana dava aproximadamente 3 quilômetros. Assim que eles chegaram no local, a porta da cabana estava aberta. Eles entraram e vasculharam todo o local, mas não tinha ninguém. Havia alguns candeeiros a querosene no local, e eles logo os acenderam. Algumas coisas que haviam na cabana deixaram os 4 homens assustados. Haviam carcaças de animais pelo cômodo principal, e em uma espécie de quarto havia grilhões com grandes correntes que saíam do chão. Também havia roupas femininas espalhadas por cima da cama. Eles também encontraram livros e grimórios de magia negra, velas pretas, e em partes das paredes do interior havia símbolos e letras desconhecidas. Também havia um grande pentagrama desenhado no chão do quarto. Meu pai e Otávio logo concluíram que ali deveria morar algum bruxo ou feiticeiro. Então eles decidiram ir embora dali o mais rápido. Mas de repente começaram a ouvir uivos muito fortes que vinham do lado de fora da cabana, mas precisamente de dentro da mata. E no exato momento que eles ouviram os uivos, um forte vento abriu a janela e apagou os 2 candeeiros que estavam acesos. Então rapidamente o amigo índio fechou a janela e disse para todos ficarem em silêncio. Meu pai pegou logo a sua arma e engatilhou. Otávio ficou atrás do meu pai, enquanto os 2 índios foram até a sala reforçar a porta para nada entrar ali. O meu pai conta que ele nunca sentiu tanto medo em toda a sua vida, pois algo começou a correr em volta da cabana. Parecia ser algo imenso e pesado. Todos ali dentro ficaram sem fazer barulho algum. E logo a criatura que corria em volta da barraca começou a rir muito alto, com uma risada diabólica. E aquilo ria muito alto, como se fosse o próprio demônio. O meu pai naquela hora se arrependeu de ter duvidado dos índios, mas naquele momento era tarde demais, pois todos estavam no meio de uma armadilha. Aquela coisa do lado de fora forçou a porta para entrar. Então os 2 índios chamaram meu pai e Otávio para ajudar a forçar a porta para que aquela coisa não entrasse. Então os 4 colocaram todas as suas forças contra a porta. Depois de uns 10 minutos, aquilo pareceu desistir. Deu outra risada demoníaca, mas dessa vez bem alto, e logo entrou para a mata. Todos ficaram aterrorizados sem dizer uma palavra sequer. Depois de 2 horas, eles concluíram que aquilo já deveria ter sumido na mata. Mas, mesmo assim, todos estavam com medo de saírem da cabana. O tio do índio disse que estava seguro e que todos poderiam sair. Então abriu a porta e ele foi na frente. Meu pai e os demais andaram por uns 5 minutos. E foi quando que de dentro da mata saiu aquele demônio. O meu pai e Otávio ficaram paralisados de medo. Ele conta que aquilo era uma besta enorme, deveria ter mais de 1,90 m de altura. Parecia um gorila, mas tinha focinho de cachorro e dentes e unhas afiadíssimos. Os seus olhos transbordavam um vermelho de muita fúria. Aquela criatura veio com uma grande velocidade para cima deles. Os 2 índios que estavam na frente, com as suas peixeiras empunhadas, começaram uma luta sangrenta com a criatura. A luta durou uns 10 minutos. O meu pai e o seu amigo não fizeram nada, pois ficaram ali, parados devido ao medo. Ele até pensou em atirar, mas ficou com medo de acertar algum dos 2 índios. A fera cravou seus dentes no pescoço do tio do índio, e logo ouvimos o barulho do pescoço do velho índio se quebrar. A criatura arrancou uma boa parte do pescoço dele,
enquanto o amigo índio deu uma facada nas costas da fera. Mas logo a criatura se virou e pulou em cima do amigo índio e cravou seus dentes enormes no rosto dele. O meu pai acordou do transe e logo viu que os dois índios perderam a luta. Então ele sacou a sua arma e deu um tiro na criatura, acertando seu ombro. A fera olhou com muita fúria para o meu pai e veio com tudo em sua direção. O meu pai, ao perceber que aquilo vinha em sua direção, ele caiu no chão, pois estava com muito medo. A criatura se aproximou, cheirou o meu pai e, sem nenhum motivo, ignorou ele e foi em direção a Otávio. E também fez a mesma coisa. Cheirou e o ignorou. O meu pai e Otávio logo pensou que seria o fim. Mas, diferente disso, a criatura voltou para a mata. O meu pai conta que ele e Otávio ficaram ali, estáticos, sem forças para saírem dali. Depois de uns 40 minutos, chegou alguns índios armados com lança, arco e flechas. Olharam o corpo do amigo índio e do seu tio, mas ambos estavam mortos. Logo eles ajudaram meu pai e Otávio se levantarem, e todos voltaram para a aldeia. Os índios disseram que resolveram ir até o local porque todos demoraram voltar e também estavam com um mau pressentimento. No outro dia, logo cedo, o meu pai e Otávio se lamentou pela morte dos dois índios, pois se sentiram muito culpados. Bem, eles deixaram a aldeia e voltaram mais rápido para Manaus. Abasteceram um caminhão e no outro dia cedo voltaram para Belém. Mas assim que pegaram a estrada por volta das 10 da manhã, eles encontraram Arlinda, a mesma moça pedindo carona na estrada. O meu pai parou o caminhão e ela disse que era muita coincidência os encontrarem ali, pois ela precisava voltar para o mesmo trecho da estrada de onde ela pegou carona com meu pai da primeira vez. Bem, o meu pai, como já a conhecia, resolveu dar carona para a moça novamente. Durante o trajeto, o meu pai disse que nunca mais voltaria em Manaus ou em qualquer outro lugar do Amazonas. A moça perguntou o motivo e ele resolveu contar tudo o que lhe ocorrera. Quando meu pai terminou de contar a história, já estava bem perto do trecho em que a moça iria descer. Aquela mulher permaneceu calada e não disse uma palavra sequer. Logo, o meu pai parou o caminhão para ela descer. E ele disse: "Moça, essa história que te contei parece até mentira, mas não é mentira. E por isso eu te falo novamente, para você não ficar andando por aí à noite sozinha, pois é muito perigoso." A moça desceu do caminhão, olhou para o meu pai e disse: "Eu sei que o senhor não está mentindo." Em seguida, ela levantou a manga da sua camisa e havia um curativo. Ela tirou o curativo e o meu pai viu que era um ferimento de bala, no mesmo lugar em que o meu pai atirou na criatura. Em seguida, ela virou de costas e tirou mais a camisa. E havia um ferimento de faca nas suas costas, no mesmo local que o amigo índio acertou a fera. Meu pai e Otávio ficaram perplexos com o que acabaram de ver, pois aquela moça era a criatura que os atacou há 2 noites atrás. E a moça logo disse: "Lembra que disse que retribuiria o favor por vocês me darem carona? Pois bem, vocês invadiram a minha casa e eu poupei a vida de vocês. Considerem isso o pagamento da minha dívida. Mas se vocês voltarem lá novamente, eu mato os dois, da mesma forma que fiz com os 2 índios." Ela andou em direção a uma casa que ficava depois de um enorme milharal e logo sumiu. O meu pai jura que essa história é verdade. Inclusive, muitas vezes, ele contou essa história junto com seu amigo Otávio. E de uma coisa eles têm certeza: que nunca mais querem cruzar o caminho dessa moça novamente.